Fala Belardo, fala Belarda, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu quero falar aqui sobre um assunto complexo, mas ao mesmo tempo um assunto importante de vocês entenderem, que é a questão de longos rápidos. Porque muito atleta profissional só faz longo rápido hoje em dia. A maioria está fazendo pouco longo lento, apesar de muita gente achar que os quenianos, que os etíopes rodam lento toda hora. Isso aí não é verdade. É um ou outro treino que eles fazem de forma lenta e eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo. Peço que você deixe o seu joinha aqui no vídeo, que isso é muito importante, tá? Se inscreva no canal, no botãozinho em vermelho e deixe um comentário. Vamos deixar uma hashtag aqui, hashtag treino longo, porque o comentário ajuda a divulgar o conteúdo e aí você, comentando, você ajuda o canal, tá? Ajuda o canal aqui a crescer, o conteúdo a chegar a mais pessoas, certo? Hashtag treino longo e é isso. Agora curte a vinheta e na sequência eu já vou explicar toda essa história. Então é o seguinte, abelardos e abelardas. O treino longo do atleta profissional, e eu estou dando um exemplo aqui para vocês, tá? Isso não significa que o que vai ser falado aqui, você tem que pegar o vídeo, anotar e aplicar. Isso aqui é uma curiosidade, você pode aplicar muita coisa que eu vou falar aqui, dadas as proporções, levando em conta que você é um atleta amador, que tem rotina de trabalho, que não consegue descansar como gostaria, diferente de um atleta profissional, onde o cara treina forte, conforme eu vou falar na sequência, mas ele descansa, ele dorme durante o dia, a preocupação dele é só o treinamento, é treinar de manhã e treinar à tarde. Então não aplique tudo que eu vou falar, porque senão não vai dar certo, você vai machucar e antes de machucar você não vai conseguir fazer esse treino aqui, tá? Vai ficar cansado, não vai render e não vai adiantar nada. Então você pode aplicar uma proporção do que eu vou falar, não tudo. Como que funciona hoje em dia? Como os melhores atletas do mundo, principalmente de meia maratona e maratona, fazem o seu treino longo? A grande maioria mesmo, dos recordistas do mundo, dos atletas que correm maratona em menos de 2 horas e 5, tem um treinador em comum, chamado Renato Canova, um italiano chamado Renato Canova. Quem é professor, quem é da área da corrida, conhece ele. Inclusive, tem muito conteúdo sobre ele na internet. Ele tem atletas campeões mundiais, campeões olímpicos, ele já fez recordistas mundiais. Wilson Kipsang, quando bateu o recorde do mundo, era orientado por ele. Já treinou muita gente. Julia Wanders, não lembro como que fala o nome dele, tá passando a foto aí. É atleta dele, que é recordista europeu. Muitos atletas, esqueci o nome, Julie Smon, colocar a foto aí também, que foi recordista também ali do país dele, ali da Europa, na maratona por um tempo. Por um tempo, na verdade, ele foi o melhor atleta não africano na maratona. É atleta também do Renato Canova. Então, esse treinador tem respeito porque ele é conceituadíssimo. Ele tem uma prática que funciona. E aí é inquestionável, quando a pessoa ela fala uma coisa e essa coisa dá resultado, ela se torna uma pessoa inquestionável. Ah, eu não concordo com o que ele fala. Você pode não concordar, mas que funciona, funciona, porque senão ele não faria atletas campeões do mundo, campeões olímpicos e recordistas mundiais. E o que ele faz com esses atletas? Por que eles correm tão rápido a maratona? Porque os longos, eu vou falar só dessa parte, tá? Mas tem muito mais coisa que eu ainda vou abordar em outros vídeos aqui. Os longos dos atletas dele no período competitivo / específico, que é onde eles fizeram um período de base, e aí tem lá o período de base dele, né? Tem treinador que trabalha com 4 semanas, tem treinador que trabalha com 8, com 10, com 12 de período de base, onde nesse período longo é um pouquinho mais lento, e tem treinador que trabalha com menos período de base, né? Conforme eu falei, 8, 10 semanas, 4, mas no caso dele, em média aí, pelo que ele fala, ele trabalha ali umas 6, 8 semanas de período de base.
Nessa fase, ele deixa o longo até um pouquinho mais tranquilo. Isso ele já falou em algumas entrevistas, que aí ele até coloca uns longos um pouco mais lentos. Só que quando chega o período competitivo, onde o cara tem o foco em uma maratona ou uma meia, e ele sabe que esse atleta tem que correr rápido, uma distância muito longa, e ele trabalhou na base bastante tirinho curto para dar uma certa resistência, que essa é a linha de treino dele, trabalhar um pouco mais de tiro curto só no período de base. Mudando um pouco da base tradicional, tá? Isso é interessantíssimo. Na base tradicional a gente não faz muito tiro curto, ele já faz. Então ele mexe primeiro na velocidade bruta, bem específica, né, mais rápida, para depois ele trabalhar a intensidade volumosa, que é o volume específico que a gente fala. Por isso que eu falo, não tem certo e errado. Cada treinador trabalha de uma forma e funciona. Então tem treinador que gosta de tiro longo e funciona. Tem treinador que gosta só de tiro curto e às vezes funciona também. Apesar da gente saber que não é assim que se treina. É só tiro curto. Mas se está funcionando, por mais que machuque muito trabalhar só tiro curto, tem cara que consegue adaptar a linha de treino dele a alguns atletas e os atletas têm resultado. Só que aí o Renato Canova, o que é o X dele, Abelardo? No específico, então, nesse período, já ali faltando 10, 12, 14 semanas para maratona-alvo ou para meia maratona-alvo, ele coloca os longos sempre com ritmo. Ou um ritmo contínuo do início ao fim, que é um ritmo mais forte, ou ele divide em blocos de ritmo. Como que seriam esses blocos de ritmo, só para vocês entenderem? Vamos supor que o atleta vai fazer ali um treino de 20 km. Ele tem um longo de 20 km. Ao invés de fazer esse longo lento, nessa fase já específica, e esse atleta quer de repente correr a 2,55 por quilômetro, ele pega o treino de 20 km e coloca blocos de 4 km forte por 1 km fraco. Então vão dar 4 blocos no total, certo? O treino tem 20 km, dividindo por 4, daria 5 km. Cada bloco tem 4 km forte por 1 km leve. Os quilômetros forte, eles são no ritmo, ou no ritmo da prova, mesmo ritmo da prova, ou ali uns 10 segundos acima do ritmo da prova. Ah, mas é muito difícil treinar assim. É difícil, mas é adaptável. Você consegue fazer isso com o tempo. E aí depois que o cara gera adaptação no corpo a isso, acaba se tornando um pouco mais fácil. Então o que ele faz? Ele vai aumentando essa distância do bloco. Vamos supor que ele começou com blocos de 4 km próximo do ritmo de prova, com o intervalo, né, o intervalo ativo de 1 km, ali uns 50 segundos mais lento. Então esse atleta que quer correr a 2,55, ele faz 4 km a 3,5, 3,10 e 1 km a 3,50. Aí volta 4 km mais forte, 1 km a 3,50. Isso é praticamente um treino de tiros longos, só que é dentro de um treino longo. Então se você pensar desses 20 km aqui do exemplo, ele fez 16 km forte e 4 km lentos que não são tão lentos. Isso gera adaptação no corpo dele para conseguir correr a maratona mais rápido, porque a maioria só pensa em fazer o longão de forma lenta e não funciona, eu já expliquei para vocês. Você tem que criar uma base de longos lentos no seu corpo, mas no período competitivo você precisa de especificidade. Se o seu corpo não assimila o ritmo da prova dentro de um treino longo, que é a situação que você encontra na maratona ou na meia, não tem como. Você sai, o seu corpo vai até 1 hora num ritmo bom e despenca. Isso aí é certeza e você já deve ter passado por isso. Então ele pega esse bloco e vai aumentando conforme eu falei. Períodos de longos ali com 4 km forte por um fraco, depois o longo pode ter 5 km forte por um fraco, e vai aumentando a distância, obviamente, né? Os longos ali vão para 28, 30, 32, 35, e esses blocos vão aumentando. Blocos de volume específico. Isso, claro que você não faz do dia para a noite. Eu estou falando aqui de um cara que treina os melhores do mundo. Mas você que é um atleta amador, pode adaptar o seu treinamento isso daí. De repente você fez várias preparações para maratona, encaixou um monte de longo,
E até foi bom o seu longo, até que ele deu um ritmo legal. Só que assim, você não conseguiu correr no dia da prova, certo? Não conseguiu porque de repente faltou fazer o longo de forma mais específica. Então coloque isso daí, pô, não precisa fazer 4 quilômetros, né? Porque de repente você não tem bagagem para aguentar isso. Mas faz 2 quilômetros mais forte por um fraco, ou 1 quilômetro mais forte por um fraco. Coloca mais intensidade no seu longo. Não em todos, tá? De repente faz 2 assim e um longo mais lento, 2 assim e um longo mais lento para intercalando. Porque se não tem essa variação, você nunca sai do lugar. E aí, pessoal, só lembrando, tá? Só lembrando aqui, recapitulando, eu falo isso em quase toda a aula. Isso é no período específico, não se faz isso o ano todo. Não tem corpo que aguente isso o ano todo. Inclusive, o Renato Canova fala que os atletas dele fazem isso ali por uma média de 12, 10 semanas no máximo, tá? Porque o desgaste é absurdo. Então você tem que saber fazer isso certinho, tem que saber a hora de fazer o polimento, que é onde você solta o treinamento para correr a prova longa, porque aí encaixando esse quebra-cabeça, como eu gosto de falar, você chega descansado no dia da prova e ao mesmo tempo condicionado. Seu corpo consegue colocar em prática tudo que você fez no treinamento. Antes de continuar, e tem mais uma parte aqui dessa aula, tá? Continua no vídeo até o final. Quero só lembrar vocês que eu estou com vagas abertas para o meu treinamento à distância, para toda e qualquer distância e independente do seu nível, do seu pace e por aí vai, certo? Qualquer objetivo que você tenha na corrida, eu posso te ajudar. As planilhas são individualizadas, eu mesmo que monto, vou colocar tudo ali certinho. Aí você acorda e só segue o que eu prescrevi que vai dar certo. Eu garanto isso para você. Vou deixar aqui o depoimento de um aluno para você dar uma olhada e ver se realmente funciona na prática. Bom dia, passando aqui para agradecer ao Daurinho, a Corrida Simples, o Alisson, o Carlos, toda a equipe. Começamos a treinar em janeiro, eu estava fazendo aí os 5 km, e o pace de 3,55 a 4. Em abril eu consegui bater meu RP, 18,41, 3,44 de pace. Quer dizer, baixei aí quase 16 segundos por km. Então, estou muito feliz pela minha evolução e está sendo uma experiência única eu participar dessa assessoria. Só tenho a agradecer e a cada vez mais eu vejo que eu estou evoluindo. Então é isso, pessoal. Quem tem interesse, depois de ver essa propaganda, de ver o depoimento também, meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Salva o número, tá? Salva o número, atualiza o seu WhatsApp, acha aí o meu nome, manda uma mensagem que eu te explico certinho como que funciona, quais são os valores, os pacotes e tudo mais. Só salvar o WhatsApp e me chamar. Entrando aqui agora na parte final do vídeo, isso aqui que eu estou falando é uma curiosidade, tá? É uma questão que tem que ser estudada, tem que ser feita com calma. Eu não aconselho você que de repente vai correr a sua primeira maratona a fazer isso daqui. Na primeira maratona, só completa a distância do longo. É uma coisa nova para você. A primeira você precisa sentir o seu corpo, ver como que ele vai responder aos treinos longos. Então não se cobre tanto na primeira maratona. O problema do amador é que ele quer bater o recorde do mundo na primeira maratona. E o corpo dele não tem essa bagagem, entendeu? Você pode ser um bom corredor de 10 km, de 21 km, só que maratona é outra história. Muda a questão metabólica, muda a parte de alimentação, então tenha calma. Agora, fez a primeira preparação. Pô, eu entendi o meu corpo aqui. Já assimilei a distância da prova. Já senti o que é passar o 35 e correr mais 7 com o corpo cansado. Já sei o que é fazer um ciclo de treinamento para maratona, onde o treino é pesado. Agora sim, agora você pode aplicar, dadas as proporções, isso aqui que eu falei, que é encaixar blocos de ritmo dentro do seu longo com recuperação ativa. Seja essa recuperação de 1 km trotando, tá? Como eu dei o exemplo dos atletas de elite, como também pode ser uma recuperação de 2 km trotando. Nada impede que dentro do seu longo você corra 3 próximo do ritmo da prova e 2 bem lento. 3 próximo do ritmo da prova e 2 bem lento até completar a distância. Coloca dentro do que você vai conseguir fazer, certo? Se alimenta bem,
chega descansado nesse dia, porque é um treino muito desgastante. Quando for um longão acima de 28 km, eu não aconselho que você faça isso, tá? Faz nos longos de 28 km para baixo. Aí o longo de 30, 32, 35, você faz um pouco mais rodado, porque o cansaço que esse treino gera também, ele é muito grande. Então você pode dar uma pancada dessa e precisar de uma semana de treino leve. E aí não é tão interessante, certo? Como eu falei, o profissional, ele recupera um pouco mais rápido, pelo volume mais alto de treino, por descansar mais e tudo mais. Tudo mais que engloba isso, né? Agora, o amador tem uma recuperação mais lenta. Por isso que eu aconselho, faça essa variação em longos de até 28 km. Passou disso, você faz um pouco mais rodado. E aí vai intercalando para você conseguir fazer um bom volume específico e render de fato no dia da maratona. Então é isso, pessoal, não tenho mais o que falar, espero que vocês tenham entendido, tentei destrinchar aqui um pouco. Quem gostou, deixa aqui um comentário, fala o que você achou, se você já fez treino assim, dessa forma, deixa aqui nos comentários que isso é legal para a gente aprender um pouquinho mais nos comentários também, ver como que o pessoal está treinando. Deixa o joinha no vídeo, que isso é muito importante. Se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu acesso. Tamo junto. Um abraço, falou, valeu e fui.